One Story, 22. Festas, o ano sabático e os dois caminhos. Levítico 23-27. Todas as festas designadas são festas do Senhor. Portanto, o povo deve proclamá-las como reuniões santas, oferecendo ofertas alimentares ao Senhor, holocaustos, ofertas de cereais, sacrifícios e ofertas de bebida, cada uma no seu dia determinado. Estas são as minhas festas designadas, as festas do Senhor, que vocês devem proclamar como reuniões santas. Deus está mostrando ao seu povo, aquele que foi tirado do Egito, uma terra de abundância, o significado de viver com valor como povo de Deus, enquanto ele os conduz à terra prometida a Abraão, a terra de Canaã. Agora, no deserto, no Monte Sinai, Deus está lhes falando sobre o que significa viver com propósito. Ele os chama a abandonar os costumes pagãos do Egito e a viver como povo que pertence a ele. Por isso, ele fala de várias regulações, desde o formato e método dos sacrifícios, até leis sociais e o tratamento dos órfãos, viúvas e estrangeiros. Através disso, Deus está definindo os valores de vida que seu povo deve manter. E uma das principais coisas ele lhes dá são as festas designadas. No mundo, as festas geralmente surgem depois de um evento marcante, como forma de lembrança. Mas as festas de Deus são diferentes. O Todo-Poderoso estabelece seus tempos designados antes que os eventos aconteçam, como parte do seu plano. E, no tempo estabelecido por ele, de modo determinado por ele, esses eventos se cumprirão. E por serem festas do Senhor, o povo deve guardá-las, não apenas para lembrar o que Deus fez, mas para renovar sua identidade como seu povo e lembrar aquele que as estabeleceu. Mais uma vez, precisa ficar claro. Da mesma forma que encontramos Jesus Cristo no tabernáculo, devemos encontrá-lo nas festas de Israel. Se não encontrarmos, as festas bíblicas se tornam simples datas vazias do calendário nacional de Israel. Devemos descobrir Jesus Cristo através das festas. A Bíblia nos dá esse direcionamento. Portanto, ninguém os julgue pelo comer, beber ou por causa de festas religiosas, lua nova ou sábados. Isso é apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O sábado antes de listar as festas, Deus diz: 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia é sábado, descanso total, 7º dia ao Senhor. Em todo lugar que vocês habitarem, nenhum trabalho será feito nesse dia. É sábado ao Senhor. Literalmente, o sábado é o único dia da semana que Deus separa como o dia do Senhor. Em toda a Escritura, Deus ordena repetidas vezes que seu povo o guarde. Deus criou os céus e a terra, e descansou no 7º dia. Abençoou esse dia e o santificou. Ao seu povo, que resgatou do Egito, ele ordenou: ninguém saia de seu lugar, e não farás nenhum trabalho. O sábado é um sinal eterno entre Deus e seu povo, tornando-se aliança perpétua. Se alguém profanasse o sábado, deveria ser morto. Quem trabalhasse nesse dia seria cortado do meio do povo. Guardar o sábado é lembrar de Deus. Lembrá-lo é obedecer à sua ordem. Os sacerdotes exerciam seus deveres dentro do templo no sábado, e isso não era considerado violar o sábado. Da mesma forma, Jesus, nosso grande sumo sacerdote, tem autoridade acima do templo, e veio como o Senhor do sábado. Por isso, Jesus curou enfermos no sábado. O que importa de fato não é o que se faz no sábado, mas para quem o faz. O sábado é o dia do Senhor. É um dia dedicado a ele. A Páscoa era uma festa de primavera, celebrada no 14º dia do primeiro mês, que corresponde a abril no calendário solar. Pela ordem de Deus, cada família israelita tomava um cordeiro ou cabrito de um ano, sem defeito, no 10º dia, e o sacrificava no 14º, quando toda a congregação se reunia. Depois, aplicavam o sangue nas laterais e na parte superior das ombreiras das portas das casas, onde comiam o cordeiro. Nessa noite, deviam consumir a carne assada, cabeça, pernas e órgãos internos, com pães sem fermento e ervas amargas. Era comida depressa, com cinturão, sandálias e cajado em mãos. Nada podia sobrar até amanhã, e o que restasse deveria ser queimado. Nenhum osso do cordeiro podia ser quebrado.
Deus passou pelo Egito, ferindo todo o primogênito, humanos e animais. Por meio disso, julgou os deuses do Egito, revelando que somente ele é Deus. E, ao atingir o Egito, o único sinal que trouxe livramento foi o sangue do cordeiro preparado com antecedência. Não era ser egípcio que provocava juízo, nem ser israelita que trazia proteção. Quando chegou a hora da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado seu momento. Assim como o cordeiro pascal, ele morreu como sacrifício expiatório durante a Páscoa. Jesus, como o cordeiro pascal, era o primogênito, sem defeito. Ele é o sem mácula, o filho primogênito. O cordeiro pascal era sacrificado ao entardecer, por volta das 15 horas no horário judaico. Esse foi exatamente o momento em que os cordeiros eram mortos em Jerusalém, e o mesmo horário em que Jesus morreu. Assim como o sangue do cordeiro era o elemento máximo, Jesus, durante a última ceia, instituiu a nova aliança em seu sangue. Por isso, o motivo da nossa justificação é exclusivamente o sangue de Jesus Cristo. A festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos também é uma celebração de primavera, iniciando-se no dia 15 do primeiro mês e durando 7 dias. Ela inclui a Páscoa e a festa das primícias, sendo às vezes chamada coletivamente de festa dos pães asmos. Durante 7 dias, o povo só podia comer pães sem fermento. Não podia comer nada com levedura. Na noite em que os primogênitos do Egito eram feridos, os israelitas assaram o cordeiro, pegaram a massa não fermentada, embalaram suas vasilhas de amassar em panos, colocaram aos ombros e saíram apressadamente do Egito. No deserto, assaram essa massa em pão, tornando-se o chamado pão da aflição. A palavra ázimo no hebraico também significa esconder ou enterrar, apontando para o sepultamento de Jesus depois de sua morte como cordeiro pascal. A travessia do Mar Vermelho, onde os israelitas morreram para seu passado e nasceram para nova vida, ocorreu durante essa festa. A Escritura chama esse evento de batismo. E batismo, segundo a Bíblia, é o ato espiritual de morrer e ser sepultado com Cristo. Os crentes morreram com Jesus e ressuscitaram com ele, unidos a ele em nova vida. O fato de a festa dos pães asmos durar 7 dias nos ensina que, mesmo após a festa das primícias, devemos continuar a comer os pães sem fermento, Jesus Cristo, o pão sem pecado e a palavra de vida. Na Escritura, o fermento muitas vezes simboliza a falsa doutrina, hipocrisia, imoralidade sexual e pecado. Assim, comer pão sem fermento significa participar de Jesus Cristo, o pão sem pecado, o pão da vida. Dessa forma, a morte e ressurreição de Jesus Cristo cumprem plenamente o que foi predito no Antigo Testamento. A festa das primícias. A festa das primícias era uma celebração de primavera, realizada no 16º dia do primeiro mês, que corresponde a abril no calendário solar. Essa festa só podia ser realizada depois que os israelitas entrassem na terra prometida e começassem a cultivar. Eles deveriam trazer o primeiro feixe da colheita ao sacerdote, que o levantaria como oferta de apresentação diante do Senhor, para que fosse aceito. Levantar o feixe significava despertar ou dar vida. A festa das primícias aponta para a ressurreição de Jesus. Assim como a oferta das primícias era feita no dia seguinte ao sabá, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, domingo. Ele já havia anunciado que ressuscitaria. Morreu na sexta-feira, permaneceu no túmulo no sábado e ressurgiu no domingo de manhã, no dia após o sabá. Paulo testifica que Jesus é as primícias daqueles que dormem. Ofertar as primícias significava reconhecer que tudo pertence a Deus. E as primícias também significam que os que estão unidos a Ele o seguirão. Quem está em Cristo ressuscitará com Ele. Por isso um único feixe, amarrado como um só, era levantado diante do Senhor. Aqueles unidos no mesmo feixe caminham juntos. Da mesma forma, a morte do crente é como adormecer. Eles despertarão no tempo determinado por Deus. A festa das semanas. A festa das semanas era celebrada no verão, por volta do 7º dia do terceiro mês, correspondente a junho no calendário solar. Também chamada Festa das Semanas, é conhecida como Festa da Colheita ou Pentecostes. Nessa festa, era apresentada uma nova oferta de cereais ao Senhor.
O novo grão representava o povo de Israel que atravessou o Mar Vermelho e renasceu, dependendo exclusivamente do maná do céu. No Egito, viviam para si, como pecadores. Em Canaã, deveriam viver para Deus. Por isso, na festa das semanas do Antigo Testamento, foi entregue a lei. E no Pentecostes do Novo Testamento, foi dado o Espírito Santo. Quando receberam a lei, perceberam sua própria incapacidade. E, pelo Espírito Santo, compreenderam seu pecado e sua necessidade de um Salvador. Portanto, a festa das semanas aponta para a vinda do Espírito Santo. Após sua ressurreição, Jesus permaneceu na terra por 40 dias antes de ascender. Ele ordenou aos discípulos que não saíssem de Jerusalém, mas aguardassem a promessa do Pai. 10 dias depois, o Espírito prometido veio sobre os discípulos. O Espírito Santo veio por promessa, não por requisição. Quem habita no Espírito torna-se nova criação. O Espírito muda completamente a vida de quem renasceu, pois agora Cristo vive neles pelo Espírito. A festa das trombetas. A festa das trombetas era celebrada no outono, no primeiro dia do 7º mês, que corresponde a outubro no calendário solar. Após a festa das semanas, os israelitas trabalhavam na lavoura por cerca de 4 meses. Nesse período, não havia grandes celebrações, exceto as luas novas e os sabates semanais. Quando chegava a festa das trombetas, o povo recebia descanso do trabalho. Nesse dia, o sacerdote soava a trombeta, e ao ouvir o som, as pessoas reuniam o melhor da colheita para oferecê-lo no templo. Por isso, após a festa das semanas, o povo trabalhava durante a longa estação, aguardando o som da trombeta. Assim que era ouvido, começava o tempo de festividade e descanso. As Escrituras declaram que, quando Jesus retornar, a trombeta soará. Ela anuncia que o próprio Senhor descerá do céu com voz de comando, com o som da trombeta de Deus. Jesus voltará ao som da trombeta. Portanto, a festa das trombetas aponta para o retorno do Senhor. O dia da expiação. O dia da expiação era uma festa de outono, celebrada no 10º dia do 7º mês, correspondendo a outubro no calendário solar. Nesse dia, e apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Era o dia da expiação. Ele trazia 2 bodes para a expiação de todo o povo. Por sorteio, um bode era escolhido para ser oferecido ao Senhor como oferta pelo pecado, e o outro era mantido vivo e colocado diante do Senhor, como bode emissário para Azazel, também usado para a expiação, e depois enviado para o deserto. O sumo sacerdote aspergia o sangue do bode escolhido sobre diante do propiciatório, fazendo expiação pelo Santo dos Santos, pela tenda do encontro e pelo altar. Depois de concluir a expiação no santuário, ele colocava as mãos sobre a cabeça do bode emissário e confessava sobre ele toda a maldade, rebelião e pecado dos israelitas. Todas as falhas eram transferidas para o bode, que era entregue a um homem designado, que o levava para o deserto. Quando chegava ao lugar desolado, o homem o soltava. Aquele bode morria no deserto, no estado mais lamentável. Nesse dia, não só o sumo sacerdote e os israelitas, mas até os estrangeiros que moravam entre eles deviam se humilhar e não realizar qualquer trabalho. Se Deus aceitasse a oferta de expiação e a nuvem da glória se manifestasse, era sinal de que os pecados de toda a nação, cada indivíduo e o conjunto, haviam sido perdoados. Então, a trombeta era soada para anunciar isso a todos, e começava o tempo de celebração. Por isso esse dia é chamado o Sábado dos Sábados para Israel. Deus ordenou que seu povo guardasse esse rito para sempre, para lembrar o significado da expiação. Assim como a festa das trombetas aponta para a volta de Cristo, o dia da expiação aponta para o dia em que, pelo retorno de Cristo, todo o pecado será removido do seu povo e a alegria será restaurada. A festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era celebrada no outono, durando 7 dias a partir do 15º dia do 7º mês, que corresponde a outubro. Após a colheita, o povo celebrava essa festa por 7 dias. No 1º e no 8º dia descansavam. Durante a festa, os israelitas saíam ao campo e construíam tabernáculos com ramos de palmeira e salgueiro.
Chamavam-na também de festa dos tabernáculos para lembrar que viveram em barracas no deserto, e de festa da colheita, comemorando a colheita. Mas essa festa aponta para além da história do deserto. Ela anuncia o descanso eterno que o povo de Deus terá no céu após o retorno de Jesus Cristo. Quando ele voltar ao som da trombeta, levará seu povo, a colheita da salvação, ao tabernáculo celestial, a habitação eterna de Deus. Assim como Israel armazenou os frutos físicos na festa, Jesus reunirá seu povo espiritual e os levará ao celeiro do céu. Por isso, ao ascender, ele disse que ia preparar lugar para nós. No Antigo Testamento, esse lugar era a terra de Canaã. No Novo, é o reino eterno de Deus, o ano sabático e o ano do jubileu. Deus ordenou a Moisés que, ao entrarem na terra de Canaã, os israelitas cultivassem seus campos e vinhas por 6 anos, mas no 7º ano a terra deveria descansar. Era o ano sabático. Nesse ano, não deveriam plantar, podar ou colher o que crescesse espontaneamente, nem uvas das vinhas esquecidas. Esse era o descanso da terra. O fruto desse descanso era para todos: o dono da terra, seus servos, trabalhadores contratados, estrangeiros, os animais domésticos e os selvagens. Após 7 ciclos sabáticos, 49 anos, o 50º ano seria santo, e a liberdade deveria ser proclamada a todos na terra. Cada um retornaria à sua propriedade e à sua família. Esse era o ano do jubileu. Nesse ano, não semeava-se, não colhia-se o que crescia espontaneamente, nem se colhiam uvas das vinhas sem cultivo. Temam ao Senhor. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Para o povo de Deus, o padrão para toda a vida não é mais o caminho do Egito, nem a própria vontade humana. Agora, o padrão deve ser Deus e sua palavra de ordem. Em tudo o que façam, devem trabalhar com temor ao Senhor, sem enganar o irmão ou o vizinho, mas temendo a Deus em tudo. Agora, devem seguir os estatutos do Senhor e guardar suas leis, porque agora são o povo de Deus. Ele assumirá a responsabilidade por seu povo, os protegerá, preservará e sustentará com graça no tempo certo. No 7º ano, Deus prometeu abençoar o cesto para que produzisse alimento suficiente para 3 anos, já que a próxima colheita só viria no outono do 8º. Quando seu povo o teme e o reconhece como Senhor, ele assume a responsabilidade e cuida da terra. Esse é o testemunho do deserto. Sobre a terra, sobre casas, sobre irmãos pobres e acerca de servos, tudo deve ser tratado segundo os estatutos de Deus. Não devem seguir os caminhos das nações que vivem segundo sua vontade. Pois agora os israelitas morreram para os modos do Egito e para o domínio do faraó, e renasceram como povo de Deus. Por isso Deus constantemente diz: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os trouxe do Egito para lhes dar a terra de Canaã e ser o Deus de vocês. Os israelitas são meus servos, a quem trouxe do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Se vocês guardarem os estatutos e mandamentos de Deus. Se o povo não fizer para si ídolos, nem montar imagens ou pedras sagradas, e se não se prostrar diante de estátuas esculpidas, mas antes guardar o sábado, respeitar o santuário do Senhor, andar em seus estatutos e obedecer seus mandamentos, então Deus os abençoará, multiplicará e cumprirá a aliança com eles. Ele dará a chuva em sua época, fará a terra render sua colheita, encherá suas cestas de comida. Viverão seguros e em paz, sem nada temer. Pois Deus habitará com sua gente. Ele será o Deus deles, e eles serão o povo dele. Ele os tirou do Egito, libertou-os da escravidão e os tomou como suas possessões. Se vocês não guardarem os estatutos e mandamentos, mas se o povo não ouvir, se não obedecer, desprezar ou rejeitar a aliança, Deus disciplinará, enviará desastres, derrota pelas mãos dos inimigos. Se ainda não se arrependerem, multiplicará a punição 7 vezes. Virá a seca, continuarão surdos, e então ele enviará feras e a espada, pragas e os entregará aos inimigos. Cortará o suprimento de alimentos. E se ainda assim não se arrependerem, Deus os afligirá 7 vezes mais. Comerão a carne de filhos e filhas, destruirá seus lugares altos, quebrará seus altares de incenso e exporá seus mortos sobre os ídolos. Abominará o povo,
arrasará cidades e profanará seus santuários. Não mais aceitará ofertas deles. A terra se tornará desolada, e os inimigos espantar-se-ão. Finalmente, dispersará o povo entre as nações. Enquanto estiverem na terra dos inimigos, a terra descansará em seu sabático, e os restantes se consumirão nos países inimigos. Eu não quebrantarei minha aliança, pois sou Deus. Quando o povo reconhecer seu pecado, confessar os erros dos pais, esvaziar o orgulho do coração e aceitar o castigo pelos pecados, Deus diz que lembrará da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Mesmo estando sob julgamento, Deus não rejeitará, não desprezará, nem destruirá completamente, nem romperá sua aliança, pois Ele é o Deus deles. Então eu me lembrarei da aliança que fiz com seus antepassados, com aqueles que tirei do Egito, diante das nações, para ser o Deus deles. Essas palavras sustentaram o povo ao orar por restauração após o exílio. Esdras, Neemias e Daniel. Finalizando o livro de Levítico, estas são as estatutos, ordenanças e leis que o Senhor estabeleceu entre si mesmo e os israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. Depois, Deus deu instruções sobre o valor de votos especiais, o valor da casa consagrada e do campo consagrado. Também foram dadas orientações sobre valores fixos, primogênitos de animais, animais impuros e o dízimo. À primeira vista, o livro de Levítico pode parecer complicado, cheio de detalhes. Mas, por trás disso, Deus revela seu santo desejo, seu anseio pelo seu povo. Ele repete, muitas vezes: não sigam os modos do Egito, nem as leis de Canaã, guardem os meus estatutos e pratiquem meus mandamentos. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Guardem os meus estatutos e leis. Quem os obedecer, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Deus jamais cessa expressar seu zelo por seu povo, jamais para de chamá-los à santidade. E essa história de amor, esse desejo ardente por santidade, continua.